Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Mentes Pensantes. O tema de hoje é a arte de impor limites. Não é para qualquer um. Alguns conseguem, outros não. Você impor limites, de que forma que você faz isso, como se faz isso, se você consegue fazer isso, se não consegue fazer isso. A gente vai estar levantando alguns comentários, algumas interpretações a respeito desse tema, aqui com o João, com o Pedro e com a Deise, nossos mentes pensantes. Eu começo por ti, meu caro amigo Pedro. Pois a então. arte de impor limites. O que podemos repassar a quem nos assiste? Então, eu tive a ideia desse tema trazendo uma questão pessoal de um casal de parentes que eles têm uma papelaria e tem uma funcionária que há 8 anos estava nessa papelaria. Essa funcionária teve várias situações. Essa funcionária teve um câncer e eles ajudaram. Eles aumentaram ali o salário dela para que ela pudesse ter acesso ali a um financiamento na Caixa imobiliário. E há uma semana eles souberam que ela estava desviando dinheiro da empresa, né? Então, 8 anos, com todo esse contexto, né? E o erro foi esse. Foi não impor limites, né? O erro foi misturar a relação de gestor-funcionário com amizade, né? E aí, tendo em vista essa situação, eu me lembrei e falei, poxa, eu vou estabelecer esse tema para a gente discutir hoje. A arte, por que é uma arte? Porque nem todos conseguem fazer, né? De impor limites. Então, eu queria saltar na mesa aí para a gente poder discutir sobre isso. Interessante. Deise, você tem uma cara de que faria isso para ajudar um funcionário, mas seria bem decepcionante passar por essa situação, não? Ah, com certeza, porque quando a gente faz alguma coisa para ajudar, a intenção realmente é essa, né? Você nunca espera ser passado para trás. Isso. Mas sobre os limites, eu digo que a gente... os outros só fazem com a gente o que a gente aceita. E eu acho que isso é sobre limites, né? Então, o outro só faz comigo o que eu aceito, o que eu realmente não imponho limite. Uhum. E em várias situações da vida eu já percebi isso, em várias situações eu consegui me impor e colocar o limite. E às vezes é sem briga, é só uma questão de decisão, entendeu? Você decidiu que vai ter um basta e pronto. Regras bem claras ajudam a impor limites, João? Opa, com certeza. Justamente pelo fato de que quando existe uma regra, existe também um terreno onde a pessoa deve caminhar. Ou seja, quando a gente impõe uma regra sobre determinados conteúdos, a gente já está dando a direção sobre como as coisas precisam ser. Aí isso até facilita a nossa jornada na cobrança, de colocar limites. Eu queria pensar em 2 situações aqui. A primeira situação é que colocar limites é diferente de levantar muros. Então, às vezes, algumas pessoas achando que estão colocando limites nas situações, elas estão levantando muros nas relações. Sim. E os muros não geram aprendizado, é muito pelo contrário, né? Gera limitações para a nossa vida e para a vida do outro. Tá? A segunda situação é que colocar limites é extremamente desconfortável. Por quê? Principalmente porque nós temos na nossa mente a ideia da dificuldade de lidar com como o outro vai se sentir frente a esse limite. Todos nós temos uma dificuldade muito grande em entender que o outro vai sentir alguma coisa. Então nós não queremos ter a experiência, muitas vezes, de sentir o desconfortável do que o outro está sentindo. Por quê? Quando algo que eu lhe falo vai contra os seus valores, mas é um limite que eu estou te colocando, eu olho para aquilo que você está sentindo daquilo que eu falei. Eu não olho muitas vezes para aquilo que eu falei, que coloquei esse limite. Então essas 2 situações também que eu queria levantar pensando nesse nosso tema de hoje. Exato. E quando eu falo essa ideia de limite, né, está muito ligado a meio que níveis de acesso que nós damos das pessoas a nós, né? Então, se eu já inicio uma relação onde existe um vínculo, onde eu sou o patrão, eu sou o gestor e aquela pessoa é um subordinado, o nível de acesso ele é muito importante nesse momento. É um nível de acesso de muitas vezes eu não compartilhar questões, objetivos da empresa com essa pessoa, para que essa pessoa não se ache no direito de muitas vezes me acessar.
ou de muitas vezes eu como gestor não compartilhar dores que eu tenho no negócio com essa pessoa, porque tudo isso vai dando esses acessos para que a pessoa possa, na primeira oportunidade, se aproveitar dessa situação. Né? Eu até estava vivenciando a situação de um mentorado hoje, mesmo conversando com ele, que ele fala que as pessoas ganham muito rápido o coração dele. Eu falei, as pessoas ganham porque você permite. Se você não permitisse, as pessoas não teriam acesso a você. Porque ele falou, eu acabei de contratar um funcionário há 30 dias e ele já está me pedindo para poder morar aqui em cima da empresa, que ele tem um cômodo lá. Eu falei, pois é, diga não. Por quê? Para que ele não tenha acesso a você. Né? Então, numa relação aí, falando especificadamente, né, de gestor, subordinado, de patrão, empregado, deve haver esses níveis de acesso, se não muito claros, falados, mas se eu sou funcionário e chego e falo algo com Deise, Deise fala não, ou Deise fica calada, ou Deise impõe o que precisa ser imposto e pronto. São limites invisíveis, mas que dentro de uma relação são muito claros. Só que isso não acontece. Porque aí pega o gestor que é ainda imaturo emocionalmente, que vem de relações de dependência emocional, que não consegue se impor. Né? Então, é uma situação delicada. Você sabe, Pedro, que durante a tua fala me veio em mente as pessoas que são invasivas. E uma pessoa invasiva não necessariamente é uma pessoa ruim. Não necessariamente é um mau profissional. Uma pessoa invasiva, às vezes, ela nem percebe o quanto ela é invasiva. A minha definição aqui. Mas na sua fala ficou muito claro, Pedro, a importância de impor limites, principalmente com relação a pessoas invasivas, porque elas vão, primeiro, analisar teu perfil e tua personalidade. Depois ela vai analisar as regras que você impõe e ela já está sabendo do que você fez para o fulano ou para o ciclano. Isso. Ela já mapeou. Já tem todo esse mapa. E aí, daqui a pouco, cara, ela começa a invadir áreas que não lhe competem e acabam abusando de uma relação de amizade, de um respeito profissional, de uma confiança adquirida mesmo, que muitas vezes o invasivo, ele em curto espaço de tempo, ele já está entrando em abas que não lhe pertencem. Como que você vê essa questão, João? É uma situação complexa, porque assim, o que eu entendo como profissional da área é que pessoas que têm uma mentalidade, uma forma de se comportar, geralmente esperam o mesmo comportamento do outro. Então, se eu trato bem o Pedro, se eu dou ao Pedro liberdade, se eu dou ao Pedro confiança, enfim, dou uma entrega ao Pedro, eu vou esperar que ele haja com ética, com respeito, com empatia. Eu vou esperar que ele haja da melhor versão dele com aquilo que eu entreguei meu para ele e que ele haja de uma forma recíproca comigo. Porque eu sou assim, isso diz respeito à minha identidade. Só que a virada de chave está quando a gente identifica que, embora eu seja da forma como eu for, eu não posso esperar nada diferente do outro, né? Ou melhor, eu tenho que esperar algo diferente do outro, porque eu não consigo esperar a mesma situação que o outro se comporte como eu me comporto. E aí que está, no meu ponto de vista, o que precisa muitas vezes ser trabalhado nas pessoas. A ideia de que, por mais que eu seja de uma forma X ou Y, eu não posso esperar aquilo do outro que sai de mim. E aí vem a natureza de eu entender exatamente como eu vou precisar me comportar nessas situações. Como o Pedro traz, né? Às vezes muito acesso vai dando ao outro informações onde ele pode utilizar esses acessos a próprios benefícios. Então essas situações são complexas, mas ao mesmo tempo libertadoras quando são compreendidas, sabe? Exato. Quando são entendidas e quando são executadas com tranquilidade. Porque impor limites, eu sempre falo, vai haver o momento do desconforto? Sim. Vai haver o momento do confronto? Vai haver. Em alguns casos. Mas na maior parte deles, uma palavra basta. Um gesto basta. Uma linguagem corporal já resolve o problema. Porque muitas pessoas acreditam que impor limites é quando eu chego e falo, João, a partir de agora você não vai fazer isso. Não. É só da próxima vez que João fazer, eu falo, João, não a aceito abertura, mais. né? Isso. Entende? Impor limites, quando a pessoa entende, é o que João falou, é libertador.
Entende? Porque essa ideia de níveis de acesso é muito complexo. E eu ouvi desse casal várias vezes eles falando assim, eu facilito a vida dos outros e me prejudico no processo. Várias vezes eles falavam isso. E eu comentava assim de relance, né? Tomam cuidado com o que vocês estão falando, porque isso pode se validar na prática, né? E aí, recentemente, estourou essa situação, né? E eles já viveram outras situações, e até complementar para finalizar, assim como o Aislan falou que quando os ciclos se encerram, eles dão sinais. Para ter acontecido o que aconteceu, houveram sinais. Vários sinais. Para uma pessoa, mesmo sendo ajudada de múltiplas formas, ela desviar dinheiro da empresa, isso começou há um tempo. Vários sinais foram dados. Mas a pessoa que dá esse nível de acesso, ela fica, eu sempre falo, ela fica muda, surda e cega. Ela não consegue enxergar, nem ouvir e nem falar, né? Porque é algo inconsciente. É algo inconsciente. É um ciclo, é um padrão que vai se repetir na vida da pessoa que ela não se toca que ela está fazendo isso. É por isso que a gente fala que é sempre uma situação delicada. Porque às vezes a pessoa está nos ouvindo e ela não imagina que ela vive isso. Desde há quem diga que eu vivo uma vida sem limites. Acho bem arriscado e meio estranho a pessoa ter essa fala, porque a vida é cheia de limites, sim. A gente não pode fazer tudo que a gente quer, a hora que a gente quer, quando a gente quer e como a gente quer, né, Deise? É verdade. A sociedade que a gente vive, às vezes, nos impõe alguns limites, né? E eu acho que para a gente viver seguro, até mesmo a gente tem que se impor alguns limites, né? Para não correr riscos desnecessários. Então, eu acredito que ninguém viva sem nenhum tipo de limite, sabe? Eu acho até que eles são muito importantes. Exato. E todo mundo deve saber o seu limite, exato, né? Exato. Se tratando dos diversos tipos de limite que temos, todo mundo deve saber o seu limite também. O seu limite, saber até onde aguenta, até onde suporta, até onde pode ir, até onde, né? Isso limite de dor, limite de força, limite de paciência, limite de relação. A gente até citou ciclos, limite de ciclos, limite tudo, de tudo, né? Tudo e respeitar limites. A ideia também de que o meu limite ele vai até onde começa o limite do outro. Pronto. Porque senão eu acabo achando, né, nesse processo de libertinagem, né, que eu sou livre para escolher o meu limite, porque eu me acho talvez aí o super poderoso na forma de eu agir, e aí esqueço que eu estou invadindo o limite do Pedro, do Aislan, da Deise, né? Cada um tem o seu, né? Cada um tem o seu. Gente, encerrando aqui o nosso podcast Mentes Pensantes, o tema de hoje foi a arte de impor limites, né? Uma discussão a respeito desse tema, que você fique aí com a sua linha de raciocínio, veja se encaixa algo dentro do que nós falamos para você ou não, tá bom? Fica tranquilo, sempre curta, compartilhe, comente e envie esse link aos amigos. Mentes Pensantes fica por aqui, volta na semana que vem. Valeu. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.